É provável que a primeira oferta de sacrifício tenha oferecida pelo próprio Deus ao matar um cordeiro e dele fazer roupas para Adão e Eva quando pecaram. Era a lição clara de que pecado exige pagamento com morte. Nessa época, a oferta era sempre de holocausto. Ou seja, o patriarca construía um altar e sobre ele oferecia um animal puro, geralmente ovelha, ou bode, ou bezerro, não é? Ou bezerra. E esses animais, então, eles eram totalmente queimados. Isso nós chamamos de oferta de holocausto. Tá? Então, quando a gente lê sempre na história dos patriarcas, Abraão, não é? O Noé, a história de Jó, são essas ofertas que nós temos ali, o caso da oferta de holocausto. Mas a oferta não era injusta. Quem podia mais, dava mais. Quem era mais pobre, dava menos. E a influência que cada um tinha ditava o peso da oferta. Por exemplo, um pobre agricultor que cometia um pecado podia dar um animal como uma pomba, um animal barato. Já um sacerdote que cometia o mesmo pecado deveria dar um animal maior, um carneiro, por exemplo, já que a sua influência era grande. Já um príncipe com o mesmo erro tinha que dispor de muito mais, 2, 10, 50 bois, por exemplo. Afinal, ele influenciava muito mais gente. O centro do templo era a oferta, porque ele tinha de representar o sacrifício de Cristo e a intercessão, não é? O fato de Cristo ser o nosso sacerdote, porque o objetivo principal do templo era esse, do serviço, representar o plano da salvação. Agora, sabe? quando a gente fala em oferta no Velho Testamento, por exemplo, a gente tem a impressão de que o culto era oferta. O que eles faziam além de entregar oferta? Bom, nós temos ali no contexto, a gente tem bastante orações, nós vemos pessoas orando a Deus, não é? Nós temos, às vezes, a pessoa exortando, quer dizer, o patriarca, ele funciona que nem o pastor, ele vai exortar, ele vai ensinar, orientar, não é? Mas, sobretudo, oferta e oração era a base, realmente. Mas daí veio o exílio na Babilônia e não tinha mais tabernáculo nem animais para sacrificar. Os judeus então começaram a se reunir para outras formas de adoração e surgiu a sinagoga. Então, quando foi destruído o templo, criou um problema, não existe sacrifício. Então, durante os 70 anos que durou o exílio babilônico, o povo de Israel esteve no exílio e não havia sacrifício. O que nós temos ali de ideia com respeito à adoração de Deus aparece no livro de Daniel, aparece no livro de Ezequiel, não é? E a tradição judaica nos diz que foi nesse momento que começou a aparecer o sistema de sinagoga. A sinagoga é um local onde o povo se congrega para poder orar a Deus, para poder adorar a Deus, louvar a Deus, não é? E ouvir a palavra de Deus, receber a instrução da parte dos líderes religiosos. Mas não havia sacrifício. Quando termina o período do exílio, o povo pode voltar para Jerusalém, ele reconstrói o templo. Mas a experiência da sinagoga se mostrou algo assim tão positivo para o povo, que eles foram voltar para Israel, mas levaram consigo a sinagoga. Na verdade, por exemplo, só em termos de animais, sacrifícios, havia 50 tipos de ofertas diferentes. Então, conforme o pecado, era um tipo de oferta. Tantas formas e tantas regras para ofertar pode parecer estranho hoje para o povo de Deus, principalmente do Ocidente. Mas o princípio ainda é um só. A Bíblia fala a respeito dos dízimos. Ela é muito clara a esse respeito. E ela fala a respeito das ofertas. E que se nós negarmos os dízimos e negarmos as ofertas, nós estaremos roubando a Deus. A Bíblia é contundente. Ela é contundente nesse assunto. Então, veja bem, devolver os dízimos, porque tudo é de Deus. E dízimo é uma obrigação nossa devolver. Então, nós devolvemos para a igreja. Há pessoas que dizem o seguinte: olha, eu tenho que dar 10% do que eu ganho. Sabe, Deus não pede 10%, Deus pede 100%. Ele pede 10% para direcionar para uma causa e 90% para outra causa. A nossa vida é o que Ele quer. Ele quer a nossa vida, a nossa morte, 10%, os outros 90%. Ele quer tudo.